Olá! Sabe, hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que, olha, mexe com muita gente. O desejo de ser a pessoa escolhida. Mas não de qualquer jeito, né? A gente vai explorar por que essa coisa de tentar ganhar o amor de alguém muitas vezes acaba deixando um sentimento de vazio, sabe? E como um conceito bem interessante chamado ressonância pode virar essa chave e mudar tudo. Então vamos direto ao ponto. Essa pergunta aí, ela tá no centro de um paradoxo que, nossa, muita gente sente, mas nem sempre consegue colocar em palavras. É aquela sensação estranha, né, de que quando a gente precisa se esforçar demais para ser amado, tem alguma coisa errada na história. Se isso soa familiar, saiba que essa sensação não é só sua. É uma confusão super comum. E aqui, olha, tá a raiz do problema. A nossa mente lógica. A mente lógica, ela fica tentando transformar o amor numa espécie de equação. Tipo, se eu fizer X mais Y mais Z, pronto, serei a pessoa escolhida. Só que o afeto não funciona assim. Não tá nem aí para essa lógica. Ele vive em outra dimensão, uma dimensão de sentimento, de energia, de sintonia. É por isso que tentar resolver isso só com a cabeça, com a razão, geralmente dá num beco sem saída. Ok, então para a gente conseguir desatar esse nó, a gente precisa olhar para duas formas bem diferentes de se relacionar com o afeto: a da conquista e a da conexão. À primeira vista, elas podem até parecer parecidas, mas, na real, a base delas são mundos completamente diferentes. E entender essa diferença é o pulo do gato. Pensa assim, a conquista é sobre performance, é quase uma transação, sabe? Onde a pessoa sente que precisa provar seu valor. Já a conexão, a conexão é sobre presença, sobre autenticidade. Não é sobre convencer ninguém de nada, é sobre se mostrar e deixar que a outra pessoa veja quem se é de verdade. Uma busca ser indispensável, a outra busca um encontro genuíno. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Quando o afeto vem de um esforço todo calculado, não é uma escolha de verdade do outro. É um resultado que foi, entre aspas, comprado com ações. E essa sensação de ser um item adquirido e não uma pessoa escolhida, é isso que gera aquele vazio, mesmo quando supostamente se conseguiu o que queria. Então, beleza. Se a conquista não é o caminho, qual é a alternativa? O que a gente faz? É exatamente aqui que a gente entra no coração da nossa conversa de hoje: o conceito de ressonância. E esse é o momento ahá, sabe? A grande virada de chave. E o que é essa tal de ressonância? É exatamente isso que está na tela. Não é sobre uma lista de qualidades ou um checklist de coisas a fazer. É sobre o impacto energético e emocional que a presença autêntica de alguém causa em outra pessoa. É ser escolhido pela sintonia, sabe? Pelo jeito como uma energia simplesmente encaixa na outra. E essa reflexão, nossa, ela é quase poética, né? E aprofunda ainda mais essa ideia. Um vínculo de verdade, ele nasce daquela transformação invisível que a energia de uma pessoa provoca na outra. Não é sobre servir o outro, mas sobre despertar algo nele. É sobre a outra pessoa se sentir mais conectada com ela mesma quando está perto. Porque lá no fundo, esse desejo de ser a pessoa escolhida é, na verdade, um desejo de pertencimento muito profundo. É querer ser o lar de alguém, sabe? Aquele porto seguro para onde a outra pessoa volta. A pessoa que é procurada não pelo que faz, não pela sua utilidade, mas pela paz, pela validação que a simples presença dela traz. É isso que a ressonância oferece. Mas, ó, um ponto importante: ressonância não é uma coisa passiva que simplesmente acontece do nada. Não. Ela precisa de um ambiente certo para poder florescer. E que ambiente é esse? É um espaço criado pela vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade que é mútua, que é compartilhada. Então, o ponto crucial é esse. Não é uma conquista individual, é um encontro. O encontro de dois desejos: o desejo de enxergar o outro de verdade e o desejo do outro de se permitir ser visto. É como uma dança de reciprocidade. Quem tem medo de ser vulnerável, geralmente foge. Quem está pronto para se mostrar, se aproxima. Tá, mas e como se cria esse espaço? Bom, aqui tem algumas pistas bem práticas. É sobre largar a performance de lado, sabe? É sobre equilibrar o dar e o receber. E, talvez o mais difícil de todos, é se abrir para receber cuidado, sem culpa e realmente se deixar ser uma pessoa vista. Cada um desses pontos é um baita ato de coragem que abre a porta para a ressonância acontecer. E o que eu acho mais fascinante é que toda essa intuição, que parece até meio poética,
tem uma base super sólida na psicologia. Não é achismo, sabe? Agora a gente vai conectar esses sentimentos com algumas teorias bem poderosas para a gente entender isso ainda mais a fundo. A gente pode pensar nisso em 3 camadas, uma construindo em cima da outra. A base de tudo é o que Jung chamava de self, individuação. Basicamente é a jornada para se tornar uma pessoa inteira, sabe? Integrando todas as suas partes, até as sombras, para poder irradiar uma autenticidade que não dá para fingir. Depois vem a segunda camada, o apego seguro, uma ideia da psicanálise. É sobre criar um espaço de confiança tão grande, mas tão grande, que o outro se sente seguro para ser vulnerável, para ser visto sem medo de julgamento. E aí, no topo, a síntese de tudo, a ressonância. Quando essa autenticidade genuína encontra esse espaço seguro, aí algo desperta. Um desejo profundo de vínculo simplesmente nasce. Isso mostra uma coisa muito importante. Pertencer e ser um indivíduo completo não são coisas opostas. Muito pelo contrário. Uma conexão saudável, dessas baseadas na ressonância, ela alimenta as duas coisas. Não precisa se anular para pertencer. Na verdade, é exatamente sendo quem se é, na sua totalidade, que o pertencimento mais verdadeiro acontece. E com isso a gente chega na lição principal, na grande virada de chave que amarra tudo o que a gente conversou até aqui. É uma mudança fundamental de mentalidade. Sair do modo atuação e entrar no modo ser. A diferença é gritante, né? A mentalidade antiga está presa naquela ansiedade, será que eu sou suficiente? Sempre focada em provar algum valor. Já a nova mentalidade muda a pergunta para, estou sendo uma pessoa autêntica? A ação deixa de ser provar e passa a ser estar presente. E o objetivo não é mais convencer o outro, é se permitir ser alguém visto. Olha, se for para guardar uma única frase de tudo isso que a gente viu, que seja esta. A grande tarefa não é a conquista do outro, é a permissão. A permissão de se dar o direito de ser visto de verdade. E para fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar, uma pergunta para reflexão. Não sobre o que precisa ser feito, mas sobre quem já se é. Que parte sua, talvez aquela parte que fica mais escondida, meio julgada, que parte sua está só esperando a permissão para aparecer e finalmente encontrar a sua ressonância no mundo? Pensar nisso pode ser o começo de um jeito totalmente novo de se conectar.